Após a suspensão de pagamentos, o Supremo Tribunal Federal determina que a União não rebaixe a nota fiscal do Piauí. A expectativa é que nesta quinta-feira a Secretaria de Fazenda do Piauí apresente um estudo, trazendo a prévia da queda da arrecadação no Estado. Vamos com ele. Traga aí. Eu vou preparar aqui. Está preparado? Vai aparecer aqui, deste lado aqui, né? Não é aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3, tuxê! Cadê o homem, rapaz? É suspense, ele gosta de suspense, fazer um suspense e tal. Ele passou aqui, tá aqui. Ajeitar o quê? Não, o homem é novo, tem um cabelo bom, tem um... O cabelo dele é um cabelo volumoso. O cabelo que tem o meu já está indo embora. Ah, foi parte. Mas vamos lá. Cadê o Tuxa? Olha, essa questão aí é um problema. É um problema que está sendo, inclusive, como nós vamos mostrar, judicializado. Está havendo esse embate jurídico entre União e Estado do Piauí. Essa questão de pagamento de dívida, redução de ICMS, perda de receita. Hein? Está no ponto? Então vamos lá. 1, 2, 3, tuxê! Pronto, tá aí, meu amigo. Olha, Tássio, é o seguinte. Eu já estava preparado para comentar com o meu amigo Tássio Cruz este assunto. Né? Mas aí, quando eu fui para comentar, veio da suíte um pedido para que eu desse uma parada, porque disseram de lá que tem um recado para o senhor. Então, vamos acompanhar aí que recado é esse. Salve o Corinthians! Grande abraço para o nosso amigo Voz da Consciência, que ontem ficou um pouco mais feliz, né, Douglas? Rapaz, a vitória do Corinthians. Pois é, mas aí eu não entendo, Tássio. É o seguinte, olha, o Tássio é cruzeirense. Então, é cruzeirense, ponto final. Acabou essa história. Aí eu fico enchendo o saco quando o Atlético Mineiro ganha. O Atlético acabou, viu? Aquela fase do Atlético que foi campeão brasileiro. Acabou. Acabou, não tá mais essa bola toda não, viu, o Atlético. E aí agora, o Tássio, rapaz, ele não abre mão, é torcedor raiz, ele, seu Juarez, são torcedores raízes. Não tem esse negócio de dizer, não, vou mudar não. E acabou-se, não tem essa conversa não. Agora, Tássio, me diga uma coisa, que confusão é essa em relação ao pagamento da dívida, o governo fazendo o levantamento, mostrando a queda da arrecadação já em consequência dessa redução do ICMS, porque aí, tá, o interessante dessa história, para o nosso telespectador acompanhar, é o seguinte, veja, partiu do governo federal a redução dos impostos, não é isso? Isso. A redução dos impostos, e aí houve aquela polêmica toda em torno do que iria reduzir de arrecadação. Aí, de fato, reduziu, é óbvio, se você arrecada menos, se você cobra menos, arrecada menos. E aí o Piauí disse, suspendeu o pagamento porque reduziu a arrecadação, a redução imposta, inclusive, pelo governo federal, porque senão eu vou terminar deixando de pagar a folha, deixar de cumprir os nossos deveres aqui no estado do Piauí. Aí rebaixa, não rebaixa a nota, como é que tá, Tássio? É verdade, Douglas. Boa tarde mais uma vez a você, a todos. A polêmica continua. Nós trouxemos ontem, né, a posição da governadora que confirmou que o Estado não honrará, não pagará os empréstimos com a União, porque a liminar concedida lá no mês de julho pelo STF facultou ao Piauí, Tocantins, Maranhão que abatesse, né, o prejuízo, a queda na arrecadação do ICMS com a unificação da alíquota, e o governo do Piauí, já agora no mês de julho, começou a abater essa queda na arrecadação com as parcelas da dívida com a União. A União, não concordando com essa liminar do STF, acionou judicialmente os estados para reduzir a nota, né, a classificação fiscal dos estados e proibir esses estados que seriam classificados como inadimplentes. E por causa dessa inconsistência jurídica, ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o governo federal, a União, não pode rebaixar a nota dos estados por conta dessa decisão que foi tomada pelo STF.
E a governadora Regina Souza, agora há pouco, em uma solenidade no Palácio de Karnak, criticou a decisão da União, a qual ela chamou de pressão contra os estados e apresentou, Douglas, uma prévia do rombo fiscal, da queda na arrecadação que o estado do Piauí teve só no mês de julho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dos números, mas agora vamos ouvir o que disse a governadora sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Coisa justa, né? Porque foi uma decisão, uma ameaça de vingança, porque a gente consegue uma vitória no tribunal porque o governo federal não quer nos dar. Aí a gente consegue uma vitória, ele ameaça de rebaixar a nossa capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento foi construída com a nossa governança, com as nossas ações, então não podia punir o Piauí. Então foi uma decisão infeliz que eles anunciaram e que o tribunal derrubou. Agora, Tasso, lembra que quando nós começamos a discutir aqui no Jornal Dia News sobre o que viria, né, o pós-redução de impostos e ICMS, a gente alertou aqui que haveria essa guerra jurídica, né? E como a gente já explicou, né, Douglas, a redução de 33% para 18% na alíquota do ICMS, só em julho, segundo a governadora, gerou uma queda de arrecadação de 94 milhões para o governo do Piauí, para o estado do Piauí, de julho para cá, e por isso ela revelando que neste mês a queda na arrecadação será abatida com a dívida, com o empréstimo, né, que o estado tem junto à União, e por isso esse imbróglio jurídico. Outro ponto interessante, a governadora criticando, Douglas, porque, segundo ela, esse rebaixamento de nota é uma forma da União tentar retaliar, tentar pressionar os estados, só que tem uma decisão judicial do STF amparando os estados para que tome essa decisão. Então, a celeuma judicial vai continuar, mas, de acordo com a governadora Regina Souza, ela vai cumprir a lei, esperando também que a União também cumpra. Os estados não aceitarão o rebaixamento dessa nota. Segundo ela, isso foi conquistado pelos estados, por isso não vai aceitar o rebaixamento dessa nota. E outro ponto importante, Douglas, para os próximos meses, a governadora revelando que precisará fazer um malabarismo fiscal, essas foram as palavras que ela usou, para compensar o seguinte: esse mês a dívida de 94 milhões foi abatida com queda de receita de 94 milhões. Para os próximos meses, a dívida ela oscila e pode ser menor. Ou seja, esse diferencial entre a queda na arrecadação e a parcela do empréstimo a ser debitada, né, a ser abatida, pode ficar com diferença. E por isso, a governadora revelando que vai precisar ter um malabarismo para tentar essa compensação. Ou seja, se o Piauí, um dos estados que tem uma das menores arrecadações no Brasil, está sofrendo dessa forma, vamos imaginar aí os grandes estados, né, da União, da Federação Brasileira, que também vão sofrer duramente o impacto dessa redução na alíquota do ICMS. O que é que a gente está vendo aí? E o que é que a gente vai ver ao longo de muito tempo, Tássio? Essa guerra jurídica mesmo, essa guerra de ações partindo do governo federal, partindo dos estados. Porque o raciocínio é o seguinte: não há na economia um remédio sem que haja efeito colateral ou efeitos colaterais. Por exemplo, nós tivemos a alta dos juros. Ou seja, se de um lado, hoje, estou falando de hoje, da realidade atual do Brasil, nós tivemos um aumento no endividamento do país, não é? Um aumento no endividamento do país, levando-se em consideração compra de vacinas, os programas sociais, o chamado pacote de bondades, tudo isso gerou despesa para o governo federal, o aumento da dívida. E, de um outro lado, nós tivemos, como consequência disso, um aumento do consumo. Esse aumento do consumo começou a ameaçar a meta inflacionária. O que é que o governo fez? Elevou um pouco a taxa de juros. Só que elevando a taxa de juros com a dívida do país como ela está, gera um custo de quase, para cada 1%, 34 bilhões, Tássio, de reais. Então veja só o efeito colateral que uma medida tem na economia. É o que aconteceu agora. Os estados perderam a arrecadação e aí você tem... Mas as despesas continuaram, não é? As despesas continuaram. Aí você olha para as despesas e diz o seguinte: mas o que é que eu vou fazer?
Não, vou deixar de pagar aqui a dívida, porque senão eu vou ter que deixar de comprar alimentação, agricultura familiar, eu vou ter que deixar de pagar salário, eu vou ter que deixar de cumprir o que tem que se cumprir de básico na operacionalidade da máquina pública. Não é? E por isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Tássio, foi para todo o Brasil, todos os estados, né? Principalmente para os 4 estados que não possuem dívidas com a União, né? O Piauí não possui dívida com a União, ele possui alguns empréstimos, mas não possui dívida. Então, por isso que esses 4 estados, Piauí, Maranhão, Tocantins e o quarto não me recordo agora, mas são estados que não possuem dívidas volumosas com a União. Por isso não teriam como abater. Então, essas parcelas de empréstimos é que ele autorizou esses estados a abater. E a economia, Douglas, como você disse, principalmente a economia pública, né, a economia dos estados, as finanças públicas, elas são quase que como um corpo humano, né? Se você afeta um órgão, se você afeta uma parte desse sistema, o todo fica comprometido, o organismo fica doente, né? Então, se você tira uma peça, por exemplo, se você retira um percentual de ICMS dos estados, o restante do organismo vai sofrer, né? Como você disse, a saúde, a educação, por isso os governadores cobrando, né, essa decisão dos estados, do STF, e o ministro Alexandre de Moraes dando essa decisão. Vamos aguardar, Douglas, os próximos meses para ver o real impacto, o tamanho, né, dessa queda na arrecadação e como o Piauí e os outros estados vão conseguir tapar esses buracos causados pela redução do ICMS. Tá, daqui a pouco, na política do dia. Vamos falar, Douglas, sobre a polêmica Robert Rios versus PT. O presidente do PT, João de Deus, rebateu as declarações de Robert Rios, que revelou que não vota no PT, mas vota em Rafael. E Robert fazendo críticas ao PT. O João de Deus daqui a pouquinho vai rebater e o presidente do PT não gostou muito não, viu? Nós já comentamos, inclusive, aqui, tá? Você lembra? A gente comentou que, mas vem cá, que apoio é esse? Não, que apoio é esse? O Tássio é do partido ABC, por exemplo. Aí eu digo, olha, eu não voto no partido ABC, mas voto no Tássio. Tá, tudo bem, você vota eu voto no Tássio. Mas se não vota no partido, não precisa dizer. Não precisa falar. Então foca o voto no candidato, esquece o partido. Esse tipo de apoio, realmente, o deputado João de Deus tem razão, realmente é difícil. É complicado, né? É muito difícil. Obrigado, Tássio. Um grande abraço. Até daqui a pouco.